Eu tenho uma formação acadêmica muito voltada a teatro, né? Porque eu comecei aqui no Nós do Morro há 30 anos atrás, né? Com 10 anos de idade, 33 anos atrás. Muito tempo, muito tempo. E aí eu comecei aqui como ator, né? Estudar teatro, era criança, e procurei o Nós do Morro porque eu me identificava muito com a arte, né? Eu lembro que a minha mãe trabalhava como empregada pro Otávio Miller, que é um ator hoje que eu respeito e que eu admiro. E eu desde criança admirava muito aquele mundo paralelo que ele vivia no trabalho dele, que era de decorar texto, de falar meio com os deuses. Eu achava que ele falava sozinho, então aquele universo me atraiu. Eu queria entrar naquele universo, não sabia o que era, procurei o Nós do Morro e sabia que era um grupo de teatro. E aí com esse intuito mesmo de ser ator, né? Então a minha formação começou aos 10 anos ali, estudando ali, sempre estudando, assim, estudando, fazendo teatro e trabalhando para ajudar minha mãe. Porque minha mãe tem mãe solo, né? Mulher preta, mãe solo, favelada, aquela que a gente já conhece na pele, sabe como é que funciona isso, o sistema brasileiro com a mulher, né? E aí eu ajudei a minha mãe, comecei a ajudar ela financeiramente. Então eu começava a trabalhar, estudar e fazer teatro. Eu lembro que essa era a minha rotina criança. Cresci e resolvi me aprofundar, porque eu vi que esse era o caminho que eu ia seguir, entendeu? Esse é o caminho que eu ia. Falei, quero ser artista, é isso que eu quero pra minha vida. Ali com 10 anos eu decidi, falei, é isso, né? E eu lembro que eu fiz um filme como ator uma semana depois que eu entrei no teatro, então conheci o universo do audiovisual assim, como ator muito novo, toda aquela tecnologia, tudo aquilo me encantou, aquele perfeccionismo com a imagem, aquilo tudo me encantou também. E aí eu estudando, fiquei no Nós do Morro estudando aqui, depois eu procurei a Cal, né, que hoje é uma faculdade. E aí eu lembro que eu tinha 18 ou 19 anos, me formei novo lá. E aí fui pra Cal, terminei meus estudos ali. E fui pra Cal, eu me formei na Cal também. Então a minha base veio isso. Sendo que paralelo, a gente teve o núcleo de cinema que foi fundado aqui pela Rosane Svartman e o Vinícius Reis, né? Eles vieram fazer um documentário sobre Nós do Morro e eles perceberam a nossa curiosidade, assim, todos os bastidores, enfim, tudo que envolvia o audiovisual. Sentiu essa curiosidade nossa e eles resolveram fundar o núcleo audiovisual aqui no Nós do Morro, dando aula de roteiro, história do cinema. Isso há 15 anos atrás, mais ou menos. Estou conseguindo fazer essa matemática, mas 15, por aí. E também comecei a estudar cinema aí, né, aqui no Nós do Morro. E aí dentro do curso, eu lembro que no período do curso, meu irmão, ele estava no tráfico, né? Eu tive um dos irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos. E aquilo foi uma dor para nossa família, né? Meu irmão tinha 14 anos, né? E ele era fogueteiro do tráfico, eu lembro que ele começou assim. E eu escrevia sobre aquilo. Falei, cara, isso me machuca, eu vou transformar isso em escrita. Tava estudando roteiro. E aí isso nasceu o meu primeiro filme, assim, que é a história do meu irmão, chama Neguinho Kika. Tá disponível no YouTube, esse curta. E nasceu na aula de cinema aqui. A Rosane Svartman falou, transforma isso num roteiro, pode ficar muito bonito. Porque eu lembro que na época tinha uma menina que tinha 14, 15 anos que queria tirar ele do tráfico através do amor, né? E eu conversava muito com essa menina. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, isso realmente dá uma boa escrita ali. Então, meu primeiro curta nasceu assim também, de uma dor da minha família. Hoje em dia meu irmão não tá mais no tráfico, assim. Mas foi assim que surgiu, assim, a minha formação. E aí fiz muitos cursos de cinema, assim, sabe? Estudei na Darcy Ribeiro, fiz curso de assistente de direção, curso de roteiro. Eu lembro com o Walter Lima Júnior na Fundição Progresso. Fiz muitos cursos e praticando muito, né? Porque é ator, né? Então eu fiz muitos filmes como ator, praticando muito, estudando no Nós do Morro e fazendo muitos cursos fora. Então a minha formação audiovisual veio assim, entendeu? E aí depois desse meu primeiro curta, eu não quis mais não ser mais diretor, sabe? Não contar mais história. Eu falei, cara, eu quero ser um contador de história. E um contador de história do meu povo, um contador de história do lugar onde eu vivo. Então, os meus filmes são filmes independentes. É um cinema que hoje eu posso te dizer que é um cinema negro, é um cinema periférico, né? Hoje eu não gosto muito de conceituar a arte. Acho que a arte é livre, né? Eu posso fazer filme do que eu quiser, eu sou artista. Então eu não tô num lugar preso, assim. Mas quando a gente traz esse conceito, é um conceito político. É um conceito de uma sociedade racista, machista, e muito preconceituosa em vários aspectos. Então acho que o cinema é minha defesa nesse lugar.
O cinema é a arma que eu uso para tentar combater isso. E é uma arma forte, uma arma potente, uma arma veloz, né, eu diria. Assim como a música também. Então, o meu cinema tem esse lugar de eu defender ele nesse lugar, de ter um protagonismo negro e humano, né? Eu acho que a partir daí é que surge eu diria que a forma política do meu cinema, né? E os meus filmes, eles nasceram muito do cinema independente mesmo, como que eu posso dizer, de uma forma muito colaborativa, né? Eu sou muito amigo do Cavi Borges, que é um empreendedor de cinema carioca, e o meu primeiro curto, Neguinho Kika, ele ficou sabendo dessa história quando ele veio o Nós do Morro, e ele investiu. Ele falou, eu vou colocar, na época, acho que era R$2.000, aí foi para R$5.000 do meu bolso, e eu vou conseguir alguns apoios aqui pra gente realizar o seu curta, porque na época tinha alguns editais, né? Tinha um edital da Rio Filme de curta, eu não ganhei, mas o cara falou, vamos fazer esse filme, a gente faz assim, a gente fecha parcerias. Então, de uma forma geral, o meu cinema independente, ele se dá com parcerias, né? De uma forma muito colaborativa, né? E isso aconteceu também no meu documentário Copa Vidigal, que é um longa documental sobre um campeonato de favelas que surgiu depois de uma guerra entre traficantes, que um dos professores achava que o futebol era a melhor forma de unir as pessoas, a melhor forma de trazer alegria para as pessoas. Eu achei aquilo fenomenal, falei, vamos filmar. E foi muito colaborativo, porque eu fui nos nomes, assim, sabe? Eu fui em pessoas que eu já conhecia na minha trajetória. Fernando Meirelles, Regina Casé, pessoas que o Estevão Ciavata, Cacá Diegues, pessoas que eu conheci como ator e que eu vi que tinha suas produtoras. E eu falava, estou fazendo um filme que não tem dinheiro, é um filme que é importante, tem uma causa nele, eu queria saber como que vocês podem colaborar. E eles ajudavam, sabe? Dava minis DV, fita, aí dava um som, um técnico de som, ajudava com transporte. Aqui no Vidigal a gente tem uma cultura que é pedir ajuda de alimentação para os mercados locais daqui. Então isso veio do teatro, que nós do Morro, a gente fez isso no nosso trabalho de teatro. Eu usei isso também no Copa Vidigal, então ele nasceu assim, sabe? A equipe trabalhando de graça, é uma equipe pequena de documentário, mas a gente tendo a nossa alimentação e trabalhando com parcerias. Então é isso. Então os meus filmes, ele tem esse intuito que eu te falei de humanizar estereótipos que são o nosso corpo, a nossa cultura, colocada na mídia de forma muito incoerente, né? Coisas que eu achava agressivas quando eu via na tela. Eu falei, não, eu não sou assim, esse não sou eu. O lugar onde eu moro não é assim. Então eu moro aqui, eu vou mostrar como é. Então esse é o meu cinema, é humanizar esse povo e esse lugar. Então os filmes, quando eu vou conceber o meu projeto, eu penso nisso. Assim. Eu quero fazer assim, defender. Já começo defendendo assim, sabe? E aí eu lembro que os 5 vezes Favela, assim, que é um projeto que foi um projeto que realmente teve um diferencial na minha carreira e que marcou uma geração, teve uma estrutura. É um projeto produzido pelo Cacá Diegues. O Cacá Diegues, ali na década de 60, foi um dos diretores do primeiro 5 vezes Favela. E ele achou que durante muitos anos, depois, né, da tecnologia digital mesmo, chegar nas favelas, eu lembro do Pão de Cultura, que era um projeto de políticas públicas, que veio com o Gilberto Gil, que facilitou a gente, que é um projeto chamado Ponto de Cultura, que entregava equipamentos nas organizações culturais de favelas e em lugares que não tinha muito acesso, assim. Com o surgimento do cinema digital e com essa política que tinha na época ali do governo Lula, isso fez com que acontecesse um boom de audiovisual, onde acontecesse realmente, foi daí que surgiram, eu sou pioneiro nisso, assim, minha geração. Foi daí que começaram a surgir os diretores oriundos das favelas, desse movimento, desse surgimento. E aí, a partir disso, começaram a surgir muitos filmes de favela. E aí o Cacá Diegues percebeu isso e falou, cara, eu acho que agora é a vez deles fazerem um filme sobre a favela que eles vivem, né? Que eram cineastas da classe média, que não era da favela, que fizeram o primeiro. Agora é a vez deles falarem por eles, né? Que é uma grande metáfora, a gente contar a nossa história, ter o direito de contar a nossa história. E aí ele foi produtor, ele e a Renata Almeida Magalhães, que é a companheira dele, produziram e convidaram a gente, assim, fizeram um projeto, óbvio, de oficinas e tudo isso e tal, mas de certa forma eu fui um dos convidados a dirigir um dos episódios.
E aí o filme tinha uma estrutura, foi filmado em película, né? Era uma produção que eu diria, que eu não sei se hoje pode ser considerada mediana, mas pra mim era uma grande produção, né? O meu filme ele entrar na sala de shopping, imagina, outdoor, né? Abriu o Festival de Cannes, que é um dos maiores festivais do mundo. Então teve esse lugar que eu falo, eu jogava num campo de várzea, usando a metáfora do futebol. De repente eu tava num campo de gramado, tava sei lá, no Barcelona jogando, sabe? Então o 5 vezes Favela trouxe esse conforto como cineasta, assim, sabe? E o Cidade de Deus 10 anos depois, que é um documentário que eu dirigi com o Cavi Borges sobre os atores do filme Cidade de Deus, também começou de forma independente. Porque o filme ia comemorar 10 anos, né? A Maria do Rosário estava escrevendo um livro sobre o Fernando Meirelles, falando também sobre os 10 anos do filme Cidade de Deus, que também foi um marco na história do cinema brasileiro. Eu trabalhei no filme Cidade de Deus como pesquisador de elenco na época. E foi uma escola para mim, foi um grande estágio. E eu vi a transformação na vida dos atores, enfim. E o Cavi me convidou para dirigir com ele um documentário sobre os 10 anos do filme Cidade de Deus. E eu falei, cara, vamos falar sobre os atores, Cavi, porque eu me identifico ali como ator preto favelado e os caminhos que eles tomaram são diversos e isso tem muito a ver com a estrutura racista do Brasil, que acaba caindo na economia também, enfim, ali, mercado de trabalho, vamos falar sobre isso. O Cavi adorou a ideia, a gente procurou o Fernando Meirelles entrou como parceiro inicial ali, ele procurou o Canal Brasil, falou do projeto, o Canal Brasil eu lembro que ofereceu 50 mil reais ali inicialmente pra gente. E o Cavi falou, vamos fazer com 50 mil. A gente precisa lançar quando o filme comemorar 10 anos. Essa é a meta. Vamos filmar. E o Cavi tem essa cabeça de empreendedor, que é importante, né? E depois eu vi que eu também tinha isso, mas não tinha essa consciência. É importante a gente ter consciência de que a gente é empreendedor dentro do audiovisual, né? E aí a gente fez assim, cara. Começou com 50 mil, a gente fez festas, aí chamava atores para ser DJ, a gente foi buscando parceiros, sabe? E aí depois a gente conseguiu ganhar um edital de finalização, que veio uma grana bacana para finalizar o filme, sabe? E aí foi isso, assim. E o último filme que eu fiz agora também, que é o Janelas Daqui, que é um documentário sobre a pandemia, foi independente total, assim. A equipe era de 2, era eu e o fotógrafo, que era o Arthur. E o irmão dele que tem uma moto, que às vezes levava a gente para as locações, foi filmado aqui no Vidigal. O Arthur tem os equipamentos, o Arthur tinha câmera, tinha um drone, tinha um gravador, enfim, tinha um equipamento de som. A gente falou, cara, vamos falar sobre a pandemia na favela, velho, vamos fazer. Então a gente fez, assim, foi um filme nosso, eu e ele, um documentário com alguns personagens daqui, eu e ele, assim. Depois a gente busquei parceiros para finalizar, sabe? Então eu acho que são parcerias, cara. O cinema como de uma forma mais colaborativa, um cinema assim, você não se coloca como uma pessoa que tem um posicionamento político a favor de uma democratização como artista, você que tem a sua produtora, então acho que você tem que ir para a prática, você precisa fechar com o cinema independente. Como que você pode fechar? Eu posso montar o seu filme sem te cobrar, você pode vir na minha produtora finalizar, aí você entra como coprodutor, eu sempre faço isso, sua logo está lá como coprodutor desse projeto, então é buscando essas alianças, né? E agora o meu último filme, que é o Casa Branca, que também é um filme que eu considero grande, assim, que é ficção, é um longa, que começou eu ali mandando para Globo Filmes, né, um projeto de longa, e foi aprovado. E depois a gente captou com o fundo setorial, né, conseguiu uma grana, o filme chegou num orçamento legal, entrou Telecine, Canal Brasil, e eu filmei com conforto também esse meu longa, assim, sabe? Mas sempre com espírito independente. Quem eu sou? Eu sou o Luciano, um cara preto, favelado, filho de uma empregada doméstica. Assim, eu lembro que eu vi um documentário do A Rocha que Voa, sobre o Glauber Rocha, que o Eric Rocha dirigiu, que eu lembro que o Glauber Rocha, no meio do documentário, falava: eu quero ver o dia em que o operário vai fazer cinema. Ele gritava isso: eu quero ver o dia em que o operário vai fazer cinema. Eu sou esse operário, mano. Eu sou um menino que trabalhava como boleiro de tênis, trocador de Kombi. Imagine, é o filho da empregada fazendo cinema. É o filho da empregada. Então isso pra mim já é empreendedorismo, sacou? A gente nunca imaginava que a gente ia poder contar nossa história, que eu ia poder virar um diretor de cinema. Que esse operário que o Glauber Rocha gritou lá na década de 70, 60, eu seria esse operário hoje.
né? Eu sou do povo, eu sou o povo. E eu vou falar sobre o meu povo, sobre a minha história. Então isso é empreendedorismo. Eu lembro que uma amiga minha, branca, do Leblon, virou e falou assim, rica, falou, cara, tu captou 4 milhões. Você tem noção? Tu escreveu um projeto, 4, 5 milhões, e você captou isso. Você captou. Você escreveu um projeto e as pessoas investiram 5 milhões nesse projeto. Então assim, eu fui um cara que eu estudei muito, que eu elaborei, eu sei aonde eu posso vender, eu sei do que eu posso falar, eu sei as palavras que eu posso chegar naquele lugar que tem no investidor. Então isso para mim já é empreendedorismo, sabe assim, isso já é eu captar esse dinheiro para ter uma estrutura e fazer o meu longa, nasce daí, entendeu? E eu acho que os movimentos que a gente cria a partir disso também é empreendedor, além da pessoa que eu sou e conseguir chegar onde eu estou chegando a nível de profissionalismo, isso acaba se tornando uma referência, né? Essa responsabilidade de ser uma referência, falo isso com muito orgulho, mostrando que é possível, que é capaz, que a gente tem que contar nossa história. Tem a questão da forma como a coisa vai ser conduzida. Por exemplo, eu fiz um filme agora sobre jovens, um filme jovem. Falei, cara, eles precisam se ver. Aí eu falei, aonde eu vou? No trap. O trap é um movimento forte aqui dentro. Quem eu posso chamar do trap? Aí pensei em alguns nomes. Fui no L7, o Lennon. Falei, pô, esse menino frequenta o Vidigal, é um fenômeno. É um cara que é um porta-voz, que tem um público jovem muito forte. Fui no show dele. E eu mostrei o projeto pra ele, consegui chegar nele e ele entrou no meu filme. Ele foi ator do meu filme. Ele falou, curti, vou fazer. Tá no elenco. Então assim, ter esse cara também, tô te falando assim, a nível com a cabeça de empreendedor, é um chamariz ali pra que o público jovem se atraia e entenda que é sobre eles e com eles. Então é esse lugar, a forma como você conduz o seu elenco, a forma como você pensa em lançar o seu filme, entendeu? Como que eu chego nas favelas, como que eu faço exibições, você montar um telão num campo de futebol para que a massa vá assistir filmes, um campo de futebol lotar aquilo com pipoca e tal, isso é empreendedorismo de distribuição. Então eu falo nesse lugar, eu acho que é da criação, da captação e distribuição. O empreendedorismo ele tá assim. E a forma como você contrata a sua equipe, né? Trazer os nossos, trazer pessoas que têm a mesma formação que a minha, entendeu? Colocar eles de cabeça de equipe, você entendeu? Assinar funções ali dentro. Acho que é esse conjunto. Cara, a distribuição é um problema. A distribuição é um problema, eu concordo com você. Até hoje. Inclusive tem editais e lugares onde a gente vai captar que precisam de distribuidora. Como é que você vai conseguir uma distribuidora para o seu projeto, né? É difícil, cara. Exigem. Fala assim, qual é a sua distribuidora? Aí você fala, caramba, então assim, eu sempre acho que as burocracias, às vezes, de alguns editais, elas são, às vezes, não são pensadas em facilitar o cinema independente. Eu acho que tem umas burocracias e regras ali que você tem que cumprir, enfim, dentro do seu projeto, que você se assusta. E é excludente. Então eu acho que essa elaboração da burocracia para editais também tem que repensar em como facilitar o empreendedor do audiovisual, o cinema independente. Como que eu posso facilitar ele? Né? Já que foi provado que a gente é potência. A gente aprovou pelos nossos filmes, né? Acho que é isso, assim. Agora a gente precisa realmente não ser excluído às vezes, então isso é complicado. E aí quando você exige uma distribuidora, e a distribuidora às vezes não aceita o seu projeto porque você ainda não tem um currículo para eles, né? Seu currículo pra gente não é tão interessante, então a gente não vai abraçar seu projeto. Aí você já é excluído de alguns editais. Começa daí. E tem uma coisa que cara, a gente cai no nicho mesmo, cara, de festivais e acabou. Porque não tem distribuidora. Porque até pro seu filme às vezes ir para uma sala de cinema, você precisa dessa figura da distribuição, né? Então a gente acaba realmente, na maioria das vezes, lançando em festivais e ficando em festivais. O que acontece às vezes são parcerias com canais de TV, que às vezes você ganha um prêmio e o canal te dá um prêmio aquisição, né? E você é exibido, sei lá, o seu filme vai ser exibido num canal de TV fechado, sabe? Então a distribuição no Brasil ainda para o cinema independente é um problema ainda. A gente já avançou em algumas coisas, a gente consegue hoje ter uma diversidade audiovisual muito forte depois do surgimento do cinema digital. A gente consegue fazer filmes dentro da nossa organização, da nossa raça, mas quando a gente vai distribuir ele ainda é um problema, entendeu? Então eu primeiro sempre volto nesse lugar, eu sempre falo isso, criar políticas públicas
que favoreçam esse cinema independente. Acho que começa aí. Política pública é a saída de um monte de coisa no Brasil, eu acho. Estudar esse lugar e fazer com que essas empresas sejam mais parceiras com a gente, né? Para que a gente precise avançar nesse lugar. E eu acho que a gente também tem que começar a estudar uma forma do faça você mesmo, a gente tentar furar o bloqueio. É difícil, cara. Mas como furar esse bloqueio, né? O Cavi conseguiu ter uma distribuidora, né? Ele hoje tem uma distribuidora, né? É um dos caras, o Cavi Borges é um cara que eu admiro porque ele conseguiu, mas acho que a gente também pensar nesse lugar. A gente tem uma coisa empacada aí chamada distribuição. Vamos pensar nesse lugar agora, para que a gente saia desse nicho e consiga chegar no mercado. Então é um problema ainda. Cara, o Nós do Morro, eu fico tentando usar metáforas para definir, mas é uma fábrica de sonhos, cara. Eu começo assim, sabe? Aí você entra aqui nesse lugar, eu lembro da minha infância, o Nós do Morro me possibilitou a sonhar. O Nós do Morro me possibilitou como cidadão, a dizer que é possível, assim, sabe? É possível eu conhecer o mundo, é possível enxergar o mundo, sabe? Isso tudo através da arte. Então, eu sempre falo que quanto mais você investir nesses projetos que trabalham com seriedade, sócios culturais, sócios esportivos, projeto que trabalha com educação também, a gente vai ter um avanço de verdade no país, assim, sabe? Porque você vem pra cá, cara, você estuda arte, você cresce muito como ser humano, você aprende a cidadania de uma forma muito interessante nesse lugar mesmo de formação. E é sedutor o quanto esse movimento artístico é muito sedutor e o quanto ele amplia seu horizonte, assim. E isso vai para sua família, cara. Eu lembro que quando eu ia para minha família com essa mentoria artística, eu tinha consciência de muitas coisas que o Nós do Morro me ensinou e me formou, que isso mudava no meu lar, mudava na minha família. E agora eu tenho uma filha e isso eu vou passar para minha filha, sabe? A arte é muito poderosa, a arte só faz bem. E a arte só faz você crescer mais. Então, o Nós do Morro é esse lugar, assim, para mim. Tem uma importância muito grande na minha formação e a formação de milhares de pessoas que passaram por aqui, na minha geração. E é uma fábrica de sonhos. O Nós do Morro é realmente... Eu sou um privilegiado nesse lugar de poder morar no Vidigal e de poder ter acesso a esse grupo, de poder estar aqui. Infelizmente, não tem o investimento que deveria ter. Eu acho que a estrutura às vezes fica precária, porque são questões da estrutura mesmo, política do país, que às vezes esbarra aqui, a gente precisa de uma estrutura para viver. Mas como que funciona a questão material do Nós do Morro, por exemplo? Para dar suporte a toda essa... Eu acho que assim, a gente já teve um momento num ápice, que a gente teve um patrocínio da Petrobras, né? Eu lembro que foi um momento que me marcou, e a gente tinha aqui 15 turmas, imagine. Porque não tinha mais espaço, senão ia ter mais espaço. Tinha 15 turmas de teatro aqui, com aulas de interpretação, cinema, música, capoeira, história do teatro. Era uma escola, é uma escola cultural. É uma escola cultural, tô falando, porque me marcou esse momento aqui. Foi onde eu virei professor também. Tem a filosofia do multiplicador, que são os alunos que começam a dar aula, que passaram e agora vão ensinar o que você aprendeu, sabe? Então é isso, quando eu falo do material é você investir nos profissionais que estão trabalhando, é você investir na estrutura que precisa para casa, na manutenção da casa, entendeu? Nos equipamentos que a gente precisa usar para as aulas, né? A gente também tem cineclube aqui, sabe? Investir nesse lugar, a estrutura para que a casa funcione, é isso. Não só pagando os profissionais, mas também fortalecendo a estrutura da casa, né? A estrutura básica da casa, para que a casa funcione, porque senão a gente não consegue, as pessoas precisam pagar seus boletos, as pessoas precisam sobreviver, e como que a gente vai manter essas pessoas aqui na casa, sabe? É isso, é investindo nisso. E mudou o Vidigal, cara, o Vidigal tem uma outra cara por causa do Nós do Morro, eu falo isso com muito orgulho. Então é isso, o Nós do Morro é o seu trampolim para você voar, é isso. Então, socialmente falando, é isso. Ele torna o ser humano um gigante, assim, consciente, da onde consciente dos problemas do mundo, sabe? Consciente de tudo. Então, foi o que eu falei, eu comecei a prestar atenção nisso quando eu comecei para festivais, né? Que meus filmes começaram a ir para festivais, aí era o lugar onde a gente se encontrava com nossos filmes, né? E aí eu comecei a conhecer mais cinema independente nos festivais, né? A gente tem um lugar que, infelizmente, o cinema, ele é elitizado. As produtoras do cinema carioca tá na Zona Sul. Eu falo as produtoras grandes.
Ponto. Tá na Zona Sul. Isso é um problema, né? Começa daí. Isso é bairrista, isso geograficamente é excludente, então é um problema isso. Mas é real, as grandes produtoras estão aqui, né? E aí, quando você amplia o seu horizonte, você vê o quanto a Baixada é muito forte, o quanto a Zona Oeste também tem o seu polo. Então, acaba que, uma visão mais turística da coisa, o investimento acaba sendo maior para a Zona Sul, né? O que a gente percebe é isso, assim, os editais, às vezes, com pequenas atitudes e pequenos investimentos, ali fica focado na Zona Sul, né? Então, isso também é injusto, né? Então, existe essa injustiça, sim. Eu vejo isso. A gente que é da favela, a gente é diferente de quem é do asfalto, né? A gente continua também enfrentando problemas para fazer nossos filmes em relação à estrutura. Mas o fato de morar aqui na Zona Sul nos favorece em alguns editais. Ponto. Isso, né? Eu acho que o mesmo edital que é feito no Rio, que às vezes não considera, isso eu acho muito doido, a Baixada Rio, né? Nesse lugar de você ver a Baixada, eu enxergo a Baixada como Rio de Janeiro, sabe? Como uma cidade do Rio de Janeiro. E às vezes o edital não tem editais focado naquele lugar, ou direcionado àquele lugar, então é injusto. E isso reverbera nesse lugar, de você as produções têm mais estrutura, tem uma estrutura melhor aqui do que em outros lugares. Assim, eu falo de investimentos, não que o meu filme, a obra é melhor ou pior, eu falo de investimento. Então, investimento é injusto, geograficamente falando. E eu vejo, cara, uma diversidade potente, cara, no cinema do Rio de Janeiro independente. É o que eu te falei, eu vejo muitos cineastas que não são da Zona Sul, que não moram aqui, assim, às vezes que são de favela, mas que não são favela da Zona Sul, potentes e que realmente tentam quebrar esse muro social com mais dificuldade do que a gente em alguns lugares, sabe? A gente enfrenta muita dificuldade, mas a gente tem que enxergar que a galera aqui na Zona Sul enfrenta mais, né? Então, o que eu vejo é isso, um grande boom de diversidade, um grande boom tecnológico, mas que sofre injustiças de investimentos. Cara, a minha vida profissional, ela deu uma avançada porque eu fiz um longa, né? Imagine, eu tô com 43 anos, né? Claro que assim, queria ter feito mais longas antes, mas eu fiz um longa agora, um longa que tem uma estrutura, um longa que vai ganhar um mundo, que a gente vai mandar para festivais grandes lá fora. Eu espero que ele tenha uma carreira bacana, porque eu falo do meu povo, eu quero que as pessoas conheçam essa história do meu povo, que é uma história humana, sabe? Esse meu longa, ele conta a história de um menino adolescente que está com a avó nos últimos dias da doença de Alzheimer, e ele resolve reunir os 2 melhores amigos dele para aproveitar esses últimos dias com a avó. É um cinema preto e um cinema de afeto. Eu acho que falta isso, a gente fala do nosso afeto, de amizade. Então eu quero que o mundo veja esse filme, eu quero que o mundo receba esse filme, eu vou batalhar para isso. Tem uma estrutura para isso, isso é legal. Consegui parcerias, né? Produtoras grandes como a TV Zero, que é produtora do filme, a minha produtora chamada Do Alto Produções, que é coprodução, a TKK Filmes é sobretudo produção, então a gente tem uma estrutura para isso. E hoje a minha vida profissional tá assim, eu tô focado nesse filme que eu tô agora em pós-produção, finalizando ele para lançar, e estudando alguns convites que estão surgindo, né, aí ainda. Mas, cara, eu ainda tenho que provar que eu sou bom, tá? Eu ainda tenho que provar. Então eu acredito que, infelizmente, ainda tem uma desconfiança do mercado com a gente. E uma coisa que eu aprendi aqui no Nós do Morro, que é importante falar, é que a qualidade é que vai quebrar. Então é isso, vamos fazer nossos filmes com qualidade, vamos fazer nossas obras com muita qualidade. Em tudo, qualidade em tudo. Que a gente vai provar que é bom na nossa obra e vai quebrar paradigmas. Então eu foco muito na qualidade, eu sou muito chato com a qualidade, que o Nós do Morro me ensinou isso no teatro. Dependendo da sua origem, dependendo de onde você vem, sua origem social ou o que for, você só vai quebrar a sua obra artística com qualidade. Então é isso, profissionalmente eu tô chegando num lugar que eu tô me orgulhando da minha trajetória, assim, e eu quero chegar lá e trazer os meus. Tô chegando, tá? Ainda não cheguei, tô chegando. E quero trazer os meus, e tem que chegar. É o meu lugar, é o meu espaço. E eu penso grande, cara, eu sou nesse lugar, a gente merece.
gente merece estar numa cadeira legal, a gente merece estar numa estrutura legal para contar nossas histórias.